Podcast Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código. E no episódio de hoje eu vou bater um papo aqui com a minha nova amiga Neuzete Viana, que aceitou aqui participar e compartilhar um pouco da história dela, né? Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal e vocês vão gostar. Então, primeiramente, Neuzete, seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar participar aqui do meu podcast. Oi, pessoal, tudo bem? Imagina, William, eu que agradeço o convite. É um prazer. É um passo para ir pro BBB, hein? Primeiro podcast. Quem sabe, né? É. Não, acho que ficar aqui no YouTube já tá bom. Não ficar confinado, já basta ficar aqui no meu quarto, aí ficar numa casa confinado não é comigo não. Eu acho que você já tem, se você gosta de ficar no quarto. A diferença é que você vai ter que socializar, né? Talvez o William não vai gostar. Não. Porque pelo menos aqui eu fico no meu quarto, mas quando eu cismo ainda saio, dou umas voltas aí com a bengala. Aí no BBB você vai poder ir pra piscina de bengala. Então, pra academia, talvez. Não sei se você é da vida fitness. Aí vai pra academia, senão ainda não, é só do quarto pra cozinha. Por enquanto eu só faço, como diz um amigo meu, alterocopismo, mas... Alterocopismo? Que isso? Levantamento de copo. Mas tem que tomar vergonha na cara e procurar uma academia pra fazer também. Não julgo. E uma pergunta aqui que eu sempre faço de início, né, pra conhecer mais o convidado, é a respeito, né, da origem da deficiência visual. No seu caso, como é que foi? Você já nasceu sem enxergar? Perdeu a visão depois? Quando que você decidiu ficar sem enxergar? Então, na verdade eu não decidi, ela se divorciou de mim. 2020. Eu tive um caso atípico, ou típico, não sei, de hipertensão intracraniana, né? E aí, depois de 19 anos enxergando, a visão deu tchau e estamos aqui agora. Então, relativamente recente essa perda, né? Sim, tem 6 anos. E aí, como é que foi, ou como está sendo ainda o seu processo de habilitação, né? Reabilitação, aceitação? Tenho certeza que não foi algo fácil, né? Cara, assim, eu me pergunto muito, assim, como que foi meu processo? Será que eu ainda estou no processo? Será que eu me aceitei realmente? Porque nos primeiros... Tudo aconteceu na época da pandemia, sabe? Então, eu passei muito pelo luto com a minha família e eu não conhecia ninguém. E foi muito difícil, assim. Os primeiros 2 anos foram horríveis, porque eu tinha toda uma outra vida e tal, que realmente acontece com as pessoas quando tem a perca visual, né, ao longo da vida. E aí, depois de um tempo, eu fui convivendo e aí eu fui falando, parece que dá. E aí eu fui acreditando muito nisso, assim, e deu certo, e tá dando certo. Eu acho que a reabilitação, ela nunca termina, de fato, porque sempre que você muda de lugar, sempre que você vai para fazer alguma atividade nova, você precisa se ambientar naquilo, né? Então, nunca vai ter fim a reabilitação. Mas hoje é mais tranquilo. De fato, hoje não dói. Então, eu já me aceitei. Sim. E você já faz uso de bengala? Teve muita vergonha? Não quis aceitar no começo? Eu tive um problema que não foi em si o não querer aceitar a bengala. Eu vim numa cidade do interior, então assim, lá não sei se existem muitas pessoas com deficiência visual. Ou melhor dizendo, pessoas cegas, né? Quantas pessoas são cegas e quantas delas usam bengalas e quantas delas na época tinham 20 anos. Então eu fiquei muito me perguntando assim, eles vão me ver. E agora? Socorro, Deus. E na época eu tive uma psicóloga muito boa e aí ela falou assim pra mim, você não precisa sair na rua com a bengala esticada, só leva. Aí eu falei, levar é legal. Aí eu comecei a sair com a bengala dobrada.
Aí eu me lembro que hoje no YouTube a gente encontra muito que são pessoas cegas contando suas histórias, demonstrando, dando umas OM, assim. E aí eu comecei a procurar por isso. Aí eu fui pesquisar como é que era relacionamento de pessoas cegas, ok. Sempre a gente vai pro lado do relacionamento, né? Uhum. Ser humano, sendo ser humano. E aí eu fui e perdi. Eu fui perdendo, assim. E eu sempre fui muito independente. Os meus pais me criaram assim. Então, quando eu fui entendendo que as pessoas, elas querem te dominar demais, e aí você tem que carregar alguém pra todo lado, aí eu falei, não, eu acho que eu quero a bengala. Eu prefiro a bengala. Uhum. Eu tive um pensamento assim parecido com o seu, né? Eu também Uhum. perdi a visão, no meu caso por causa da retinose pigmentar, né? Perdi a visão Uhum. e perdi em 2018 e levei um tempo até procurar ajuda, né? Fazer OM, usar bengala, que eu tinha o pensamento do tipo, ah, mas aí as pessoas todas me conheceram sem bengala, eu andando normal, e aí agora elas me virem usando a bengala, o que elas vão pensar. Claro, hoje eu já tenho o pensamento de que, bom, se elas pensarem alguma coisa, o problema é delas, mas na época na época eu tinha esses pensamentos Aham. e fui bem relutante. E o que me ajudou muito, eu já contei aqui várias vezes, né, no podcast, foi montar o meu canal no YouTube, que ao montar o meu canal no YouTube, eu passei a ter contato com outros cegos, né? E aí criei o podcast e conversando aqui com outros cegos, ouvindo as histórias, vendo o quanto eles eram tudo independentes, saíam, se divertiam, namoravam, casavam, Né? tudo. Eu falei, não, quero ter uma vida assim também, né? A cegueira não vai ser impeditivo. Exatamente isso. Não, não vai ser impeditivo, não, né? Eu não preciso passar o resto da minha vida aqui no meu quarto conhecendo o mundo através da tela do meu computador, não. E aí que eu fui atrás, né, da Fundação Dorina aqui em São Paulo e o ano passado que eu concluí meu treinamento de orientação e mobilidade e já consigo andar aí sozinho de bengala e tá sendo muito bom. Hoje eu tenho o pensamento, né, de eu poderia ter ido antes, mas ao mesmo tempo eu sei assim que cada um vai no seu tempo, cada um passa o luto no tempo que é pra passar, né? E aí depois de Sim. digerir tudo, fui atrás da ajuda, né? E o que me ajudou muito realmente foi essa convivência, né? Ainda que virtual, com outros cegos, né? Eu acho que Uhum. a convivência com pares é muito importante, né? Porque antes eu também não conhecia nenhum outro deficiente visual, não tinha contato. Eu sabia que eu não era o único agraciado no mundo com a falta de visão, mas não tinha contato com nenhum. Né? É muito isso. A gente sabe que a gente não é o ganhador da Mega Sena da cegueira, Uhum, mas eu não comentei aqui, né? Eu sou de Acreúna, aqui em Goiás. uhum, Acreúna, que não é no Acre, é em Goiás, mas agora eu moro em Goiânia. Mas uhum. na época eu pensava muito assim, esse pensamento que você falou, todo mundo vai me ver. Uhum. E assim, cidade do interior, todo mundo conhece todo Sim. mundo. Uhum. E aí, quando você vai encontrando com seus pares, nem que seja virtualmente, pelo menos eu comecei a entender que era possível, que as pessoas trabalhavam. Porque, assim, por mais que você falava, tá, eu consigo, eu não sei se você tinha, mas eu Uhum. tinha muito um negócio assim, que nada, essa lorota. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi pra. Depois de 2 anos, porque por conta da pandemia, tudo fechou. Aí Uhum. eu vim para um centro de reabilitação, que é o Sebrave, na época era o Sebrave, hoje já tem outro nome. E aí eu conversando, assim. Aí eu lembro de um professor que ele dava aula de informática. E aí eu fui especular, né? Como um bom goiano que sou, comecei a especular, perguntar as coisas. Não, e tal, que eu ando, e eu na minha cabeça, não, né, não, mentira isso. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que sim, e que era tão natural e tão possível. Aí começa aquele negócio, se ele faz, eu também quero fazer. Uhum. E aí o mundo é seu. Sim. Porque assim, a gente para pra pensar que a bengala é o quê? Só um pedaço de madeira, um pedaço de metal, né? Uma simples varinha, como eu falo. A gente vai ser Isso. totalmente inofensiva. Mas essa simples varinha, quando a gente assume ela, a gente tá
assumindo pra gente mesmo que precisa dela, até assumindo a cegueira e Uhum. assumindo pro mundo, né? Ela sinaliza pro mundo que a gente é cego. E aí, claro, leva um tempo até a gente realmente aceitar que a gente quer assumir pros outros que a gente é cego. Não, se bem que não assumir não vai mudar nada, né? A gente vai continuar sendo cego, mas Sendo cego, a né? gente vai, às vezes gosta de tentar fingir que não é, né? E aí a gente... Porque as pessoas veem a gente com isso e, claro, a gente vai ter que estar preparado, sujeito a todos os tipos de olhares capacitistas, preconceituosos, mas, ao mesmo tempo, essa sinalização também faz com que as pessoas ofereçam ajuda ao ver, né, que é uma coisa que eu também percebi muito, quando eu andava sem bengala, tropeçando, batendo nos outros, o pessoal brigava. Hoje já com a bengala, quando eu bato com a bengala nas pessoas, elas é que pedem desculpa, porque estavam distraídas, estavam no meu caminho. Ou já me vem com a bengala, já vem e me perguntam, né, se eu preciso de ajuda, se eu quero alguma ajuda. E é muito interessante porque a gente pensa muito num contexto da estereotipia, né? Se Uhum. fala assim, cego, bengala, meu Deus, socorro, precisa de ajuda, cadê a mãe dessa criança? Sim. Não dá só. E é importante que a gente vá falando, e vai chegar um tempo que as pessoas vão, um cego, será que ele quer ajuda? Uhum. Eu falo que é meu sonho, um dia ninguém, tipo, praticamente te obrigar a aceitar ajuda. Sim. Porque eu não sei se onde você mora tem esse problema. Aqui em Goiânia acontece muito assim. Se você não aceita ajuda, você é grosso. Mas é porque você só não precisa, sabe? Então a gente tá caminhando ainda para sair desse capacitismo Uhum. Principalmente, acho que todas as deficiências, elas sofrem muito, mas a deficiência visual, ela tem algumas peculiaridades que aí a gente vai ter que pensar num contexto mais histórico, talvez. Aqui, pra cá, né, é mais tranquilo de você recusar ajuda. Eu ainda não cheguei ao ponto, assim, de precisar recusar ajuda. Mas no Uber, né, quando o Uber me deixa no local, o motorista pergunta, precisa de alguma ajuda? Aí eu só falo, não, já tá aqui em frente ao local, né, em frente à entrada. Ele falou, sim, é só você sair pela porta aí, direita ou à esquerda, já tá bem em frente. Eu falei, tranquilo, então não precisa não. Mas, em geral, quando eu ando de trem, essas coisas, já aceito mais a ajuda dos funcionários, né, pra não cometer a loucura de tentar embarcar sozinho no trem e cair lá da plataforma, né. Uhum. Mas aqui é mais tranquilo quando o pessoal recusa ajuda. É claro que a gente também tem que também saber como recusar ajuda, recusar com educação, porque aconteceu um episódio também na primeira vez que eu fui sozinho pra fundação, né, onde eu fiz OM, fazia parte do treinamento, né, eu fui sozinho. Aí eu tava voltando, aí aqui vim pra minha casa, a entrada dela, né, fica em frente a um semáforo, mas não tem nenhum indicativo, nada. Até o momento ainda não consegui pegar nenhuma referência pra eu saber que já cheguei no semáforo. Então eu posso ir andando e chegar lá no final da rua, né? Então eu vou andando um pouquinho, aí eu percebi uma pessoa se aproximando, aí eu parei ela e perguntei se estava muito longe o semáforo aqui da entrada, né? Ela falou, estaria a tantos metros, eu tô indo pra lá, se quiser, eu vou com você te acompanhando. Aí eu aceitei, a gente veio, era uma senhora, ela falou, eu vi você andando aí com a bengala toda, mas eu fiquei meio assim de oferecer ajuda, porque uma vez lá no centro de São Paulo, eu fui oferecer ajuda pra um rapaz lá que não enxergava, e aí ele me chamou de tudo, só não me chamou de gente, né? Começou a brigar, xingar, tudo, que não precisava de ajuda, essas coisas. Então, infelizmente, existe esses cegos mais ignorantes assim, que a pessoa vai oferecer ajuda, ele começa a brigar, não preciso, não sei o quê. São os dois extremos, né? É. Existe o cego que acha que não precisa de ajuda e por isso pode ofender, e existe a pessoa que o cego não aceita ajuda, ela acha ele a pior pessoa Sim. do mundo, né? Sim. Aí ele já fala, também não vou ajudar mais não, se eu ver um cego aí andando se ferrando, que Não se dane. ajudo mais ninguém. É. É o extremo da coisa, não tem um equilíbrio. Sim, e aí, então, nem o cego que naquele momento não precisa se ofender se alguém oferecer ajuda, e a pessoa também que tá oferecendo não precisa se ofender se a pessoa recusar. Falar que não,
tá tudo bem. Sim. É que eu sinto que às vezes a pessoa, eu até brinco, né? A gente quando recusa ajuda, parece que a gente tá tirando da pessoa, né? Aquela vontade que ela tinha de chegar em casa e poder falar, ah, hoje eu fiz uma boa ação, ajudei um cego, vou pro céu. E aí a gente tira isso dela. Tira os pontos do céu dela. Que, Exatamente isso. E você falando né, também, né? Nessa questão de capacitismo, que às vezes a gente tem que enfrentar, né? As pessoas pensam, nossa, cadê a mãe dessa criatura que deixa ela sozinha? E recentemente até eu passei por isso, quando fui pegar um Uber. Minha mãe só tava comigo esperando o Uber chegar, mas ela tava porque ela queria mesmo. Tava lá, o Uber chegou, eu entrei no carro. Aí o motorista perguntou, ela não vai não? Eu falei, não. Aí eu falei, aí ele, ele falou tá, assim, num tom de, meu Deus, que pessoa né? desnaturada é essa que vai deixar esse cego aqui no Uber sozinho? Aí ele ainda ficou perguntando, você vai pra onde? Eu respondi, mas eu queria ter respondido, o endereço não tá aparecendo aí pra você, não, onde você tem que me levar. Aí é aquele momento que você, além de cego, sem mãe e grosso. Aí eu só respondi, eu vou pra tal lugar, né? Porque eu acho que ele queria testar se eu também tinha algum déficit cognitivo, né? Se eu sabia pra onde eu tava indo ou se eu só entrei no Uber assim pra entrar, né? Porque o que eu tinha vontade de perguntar, eu achava que o endereço aparecia, né? Os outros motoristas nunca perguntaram isso pra mim, não aparece mais pra você, não? É a gente que tem que falar pra onde tá indo. Pra onde você vai? Uai. Eu achei que eu coloquei o endereço aí quando eu chamei. Né? E você, nesse tempo todo, tem enfrentado muito capacitismo? E como você tem lidado aí com as situações? Então, lá em Acreúna, eu vivia situações que eu considerava ligeiramente engraçadas. E aqui em Goiânia são situações parecidas, mas eu tento levar o máximo da tranquilidade, assim. Eu falo que o destino da pessoa com deficiência é viver ensinando, ou seja, é o pior destino do mundo, porque parece que a gente nunca vai parar de ensinar. Todo dia a mesma coisa. E aí, lá eu falo que eram situações engraçadas, porque, assim, as pessoas, elas cochichavam na minha cara, sabe? E eu achava isso muito hilário. Eu me lembro de uma vez que eu fui num posto de saúde, e o primeiro caminho que eu aprendi a ir sozinha foi da minha casa até o posto de saúde. Aí sempre eu tomo uma medicação contínua, aí a gente precisa trocar receita porque não compra sem. E aí eu sempre ia lá pedir pro médico fazer outra receita pra mim. E aí um dia eu tô lá esperando, eu já tinha falado com a atendente, tava lá em pé assim no balcão, aí a atendente cochichando, aquele cochicho nada discreto. Aí a pessoa do lado, uma outra mulher, meu Deus, ela tá só... Cadê a mãe dessa? Não é bem isso? Aí a atendente, ela dá conta de mim. E aí, assim, eu segurando o riso. Então tá, né? Tudo bem. E aqui em Goiânia são situações parecidas. Eu faço muito um trajeto do meu trabalho para casa. E sempre que alguém me oferece ajuda para atravessar uma rua, normalmente a primeira pergunta que me fazem é: você tá vindo de onde? Aí eu falo: do trabalho. Nossa, mas você trabalha? Uhum. Boleto não tem preconceito, né? Os boletos eles não escolhem. Aí depois de... Mas você mora com quem? Aí eu sozinha. Aí, mas quem que deixa? Uai. E a minha resposta é sempre uai. Eu não sei o que responder, sabe? Aí, assim, tem momentos que quando eu tô muito sem saco, eu minto. Aí eu minto muito. Eu falo que eu moro com meu marido. Aí eu vou sair mentindo. Acho que cada pessoa talvez tenha ouvido uma versão diferente sobre a minha real história de vida. Eu passei também por uma pergunta dessas também com outro motorista de Uber também, que aí nesse caso eu tava esperando o Uber, tinha lá uma pessoa comigo também, que você tava esperando lá o Uber chegar, aí chegou, aí o motorista foi lá perguntar pra pessoa que tava comigo qual era o código, né, da viagem. Aí a pessoa ficou, pergunta pra ele é que sabe. Não, mas é que, como que ele vai ver lá, ele não enxerga, e a Uber não fala o código pra gente, qualquer. Não, pergunta pra ele sabe. E aí, ficou insistindo, aí a pessoa que teve que ir lá, voltar no carro, abrir a porta, falou, o motorista aqui tá pedindo o código. Aí eu falei o código e aí que ele se convenceu e entrou. Aí no caminho, ainda continuou. Aí ele me perguntando,
você mora sozinho? Aí eu falei, não. Ele, ainda bem. Aí eu só pensei, se ele soubesse o tanto de cego que mora sozinho que eu conheço. Dá um Aí, alívio, né? Nele. sim. Não, ainda bem. Que bom, né? Tipo, já pensou largar você sozinho? Oh, Então, meu assim, Deus, cadê a mãe do cego? é. Não, e depois ainda me pergunta, e aí, você vai jantar agora? Falei, não, só vou comer uma coisinha e vou já dormir, que amanhã tem que levantar cedo pra trabalhar. Você trabalha? Eu assim, como você faz? Tipo, que absurdo é esse? Onde já se viu, né? Um cego Vai trabalhar? trabalhar, né? Né? Eu me lembro de uma vez que eu saí do meu trabalho, eu tava no ponto de ônibus esperando. Aí tinha uma senhora que ela estava muito convencida de que eu não deveria trabalhar e receber somente o BPC. E aí, assim, no primeiro momento ela falou assim, mas por que que você trabalha e por que que você não aposenta? Aí eu, com todo o meu juridiquês, tirado da Shopee, debaixo do braço, falei assim, não, é porque a gente não aposenta. O que acontece? A gente recebe benefício, pode cortar. Tá, eu expliquei. E ela, não, mas o meu marido ele é deficiente, que ele é aposentado. Que não sei. Eu fui perdendo a paciência. Aí. Nunca o Ela, ônibus demorou tanto pra chegar, né? nunca. Os piores 5 minutos da minha vida. Aí ela de novo, não, mas você tem que correr atrás. Cadê um advogado pra te aposentar? E eu, dona, mas eu quero trabalhar. Eu posso, eu consigo. Só faltou ela falar, me fala aí o endereço do seu trabalho que eu vou lá falar pro seu patrão mandar embora, onde já se viu obrigar uma Né? cega a trabalhar. Escravidão. E você passa muito por aquela clássica que todo cego passa de quando você tá com alguém, aí em vez da pessoa se dirigir a você, se dirige a quem tá com você. Sim, acontece muito. Hoje, como eu já fico sozinha, né? Então não tem a quem se dirigir. Ou dirige a mim ou me ignora, né? Mas eu andava muito com a minha irmã, ando muito com os meus irmãos até. E sempre alguém vai se dirigir a eles. Eu me lembro que esses dias, inclusive aconteceu recentemente. Eu tava com meu irmão. E aí a gente foi em uma loja de lingerie. E o meu irmão, assim, ele é um cara super mente aberta, de boa demais, sabe? Esses jovens que nasceram depois de 2010, eles são todos assim. Aí eu fui e falei assim, boa tarde, eu queria ver uma determinada peça. Aí a mulher tá bem assim, mostrando pra ele. Ele virou pra você, oxe, mostra pra ela, Não sou eu que vou usar. né? Me dá vontade de rir. Tipo assim, eu tento manter sempre assim, sabe, séria. Mas eu não consigo. Aí a Imagina. moça me mostrou. Ela deve ter ficado toda desconcertada. Sim, provavelmente. O constrangimento veio certeiro. E Deixa eu te você... fazer uma pergunta. Opa. Você me acabou de dizer que anda muito de Uber. Talvez você consiga me dizer porque durante todos os Ubers ou pessoas que me encontraram na rua, boa parte já me fizeram essa pergunta. Eu não tenho uma resposta. O que é mais difícil, William? Nascer cego ou perder a visão depois de adulto? Eu diria, sei lá, eu sou levado sempre a falar que quem já nasceu cego já tem mais tempo de se adaptar, né? E de certa forma tem, né? Acho que perder depois acaba sendo mais difícil porque tem que reaprender as coisas, mas por quem já nasceu também tem seus momentos de dificuldade, de rebeldia do porquê eu sou assim e tudo mais. Mas eu acho, sei lá, talvez uma comparação a gente ter que reaprender a entrar em todo um mundo que a gente não conhecia. Acho que tem de ser mais difícil, né? Acho que quem já nasceu nesse mundo tem suas dificuldades, mas ele já cresceu, né, criado nesse mundo, então, sei lá. Acho que com o tempo soa mais natural pra ele. Eu não, eu não consigo ter a resposta para esta pergunta, você Sim. acredita? Eu acho que também, sei lá, mesmo dando essa resposta, eu sei que às vezes a gente também pode acabar passando a impressão que a gente tá menosprezando quem também já nasceu com deficiência, seja ela qual for. Então acho que talvez, reformulando a pergunta, eu acho que responderia cada um tem sua dificuldade e eu não tenho como avaliar o que é o mais difícil porque eu não Que é o tô do mais outro difícil. lado pra saber. Eu não nasci cega, Sim. né? Eu sei perdi a que visão. perder a visão é difícil pra caramba, né? Sim, Mas sim, nascer sem ela eu não sei como é. sim. Porque talvez pra quem nasceu cego, ele pode considerar a situação dele mais difícil, porque às vezes as pessoas podem descrever as coisas pra ele,
Mas eles não têm muito como criar imagens mentais de algo que eles nunca viram. A gente, se a gente já viu as coisas, perdeu as visão, então as pessoas vão descrevendo, a gente lembra ainda como são as coisas, né? Então, acho que eu posso reformular aqui, então acho que não dá pra dizer o que é o mais difícil, porque talvez não exista um mais difícil. Cada um tem o seu grau de dificuldade e pra quem tá vivendo aquilo é muito difícil pra ele. É muito difícil para ele. E tem uma coisa aí dos dois lados, tanto da pessoa que nasce com uma deficiência, quanto da pessoa que adquire, que eu acho que é o meio de convívio dela. Uhum. Eu não sei como foi para você, mas a minha família, os meus amigos, assim, eles nunca me colocaram em uma situação que eu pudesse inferior. Uhum. E aí, o que eu digo com isso? Que em muitos contextos familiares, a família mesmo, os amigos, colocam a pessoa como se ela já entendesse daquela dor de que ela vai ser cuidada. Uhum. E a minha família, as minhas pessoas de convívio, muito pelo contrário, assim, sempre tem um ou outro ali para palpitar errado, para falar coisas das quais não precisam ser ditas. Mas eles sempre me incentivaram muito a sair daquele momento, ia passar, de que eu tinha capacidade de me reabilitar, que era só um momento. E tem outras famílias, outros meios de convívio que não, agora a gente vai ter que cuidar de você, agora você vai ser dependente da gente pro resto da vida. Então, isso acaba que gera na pessoa também um entendimento de caramba, realmente, eu vou sempre precisar de alguém. Então, acho que a gente avaliando assim, o que é mais difícil, quem nasceu cego ou perdeu a visão? Depois, acho que no fundo a resposta para isso é tudo depende do ambiente que a pessoa tá. Pode ser uma pessoa que perdeu a visão depois, mas ficar num ambiente super acolhedor de, tá, essa é a sua nova realidade, mas conta com a gente pro que você precisar e a gente vai te ajudar a viver essa situação para você continuar tendo uma vida normal. E isso acaba tornando mais fácil. E pode ser uma pessoa que já nasceu cega, que, sei lá, os familiares super protegem, tá? Tadinho, nasceu assim, mas não se preocupa, você vai ficar aqui com a gente em casa para sempre e a gente vai cuidar de você para você não sofrer nesse mundo perigoso. Porque existem pessoas que nasceram cegas que não andam sozinhas, não usam a bengala, porque a família super protege. Então, no final, a dificuldade vai ser dependendo do ambiente que a pessoa tiver. Dependendo do ambiente, ela se torna a mesma. Eu, por exemplo, conheci uma pessoa daqui de Goiás que ela teve perca visual adquirida, assim, uma pessoa na faixa de uns 50 anos, assim. Eu considero uma pessoa nova. E aí eu escutei um parente dessa pessoa falando, não, agora você é meu bebezão, a gente cuida de você. E esse tipo de palavra, para alguém que tá num momento tão sensível, vai martelando, assim, não, realmente, agora eu preciso de cuidado mesmo. Agora eu não consigo comer mais sozinho, agora eu não consigo fazer coisas básicas. Eu que comia de garfo e faca, agora eu não consigo comer mais, sabe? Então são coisas que vão penetrando. E assim, acontece muito, às vezes a família, esses meios de convívio, eles fazem de uma coisa muito simples, boba, o fim do mundo. Quando a pessoa ela tem uma deficiência por exemplo, aí a gente não vamos colocar a pessoa que é cega, vamos colocar outro tipo de deficiência. Não sei, um amputado, né? Vai vestir uma camiseta, veste a camiseta torta. Aquilo ali, para alguém que antes vestia aquilo com maestria, vira o fim do mundo. Meu Deus do céu! Aí, a partir daquilo ali, a pessoa já fica, eu não consigo fazer o que eu consegui fazer. Então ela vai se impedindo de fazer coisas. E é só vestir uma camiseta do lado errado. Eu só saio um pouco de comida para fora do prato. Só um copo que quebrou, né? Igual, sei lá, quem enxerga, como você falou, né, também derrama comida, também, sei lá, vai pôr líquido num copo, enche demais e derrama, tudo. Quem enxerga faz tudo isso. Mas vou eu fazer isso? É cego. Tinha que ser o cego pra mundo, derramar. Né? Não viu que o copo já tava cheio e derramou. Exatamente isso. Igual também, uma coisa que eu escuto muito, até mesmo da minha avó, coitada, mas relevo, né, dela, né? Outra época, ela não tem lá muita instrução, mas escuto muito. Meu filho, você tem que
arrumar alguém, casar com alguém pra cuidar de você. Aí eu só penso, oxe, eu não quero casar com uma babá, eu quero casar com alguém porque eu gosto da pessoa, quero estar com a pessoa, então eu não quero casar com babá, não, alguém pra cuidar de mim. Nossa, é muito isso. E aí, se você falar assim, mas quem que é? Se você arranjar uma namorada cega também, como assim? Quem que vai cuidar de vocês dois agora? É. Vai ter que morar na casa da mãe de um dos dois. Ah, e quando as pessoas descobrem que cego é casado e tem filhos, tudo isso, meu Deus, como isso aconteceu? Quem que deixa? E, sei lá, você já também escutou, sei lá, que às vezes as pessoas sem noção falam muito, ai, nossa, tadinha, tão bonitinha e não Tadinha, enxerga. tão bonitinha e não enxerga, E é exatamente. cega. Aí a gente só pensa, além de ser cego, a gente tem que ser feio também. Uma desgraça só já não tá bom. Feia, mal arrumada, mal vestida, suja, pedida. Eu vou fazer propaganda agora, William, durante o podcast. Não sei se você conhece a editora Inclusificando. Eles Não. estão com um projeto muito legal, vou mandar para você conhecer, chamado Meu Capacitismo de Cada Dia. Uhum. E aí vão ter 2 volumes. E aí várias pessoas com vários tipos de deficiência contam suas histórias. E lá, eu não publicou o livro ainda, ele vai ser publicado em setembro. Mas eu escrevo, a Gabi Mota, que já passou por aqui, Sim, escreve eu acho que a também. Gabi tá mais nesse podcast do que eu. É que ela é maravilhosa, Sim, com certeza. né? Esperando você aqui de novo, Gabi. Já se muda pra cá, vira host do podcast. Isso. A Gabi tirando o William. Falou aí. Aí, a gente tá participando desse livro e fala justamente sobre essas coisas. E eu já passei por algumas situações assim, sabe? Mas é como eu te falei, eu sou fora da curva. Por quê? Porque a maioria das situações tem, assim, é muito difícil alguém me tirar do sério por conta disso. Sabe o que que me tira do sério? Quando alguém sai me puxando. Isso me mata de raiva. Sai pegando pela bengala, pelo braço, assim, vem, nem pergunta, né? Ainda tem aqueles que ajuda. Não, tem outros que já saem te pegando, né? Puxando, isso, Corpo sai de me cego pegando. não tem dono, não. Corpo de cego não tem dono, exatamente. O corpo do cego é aquele que achar. Sim. Esses dias eu até fui Só falta meia pegar no ríspida. colo. Isso, exatamente. Esses dias eu fui meia ríspida assim com um senhorzinho que ia atravessar uma rua, né? E aí ele veio me acompanhando, tipo, de muito longe. Eu andando e eu escutando os passos dele atrás de mim. Aí eu fui pra atravessar ele. Vem, minha filha, deixa eu te ajudar, deixa eu pegar no seu pauzinho. Aí eu puxei minha bengala da mulher e falei assim: não, o pauzinho é meu. Ele que pega, não. O meu pauzinho nem pega. Sim, isso que as pessoas também não entendem, né? Que a bengala, ela é uma extensão do nosso corpo. Você não sai pegando assim no corpo dos outros. Não é só um acessório nosso. Não é uma coisa que você usa, não é uma bolsa que você dá pra qualquer pessoa carregar. Sim. Eles não entendem. E tem toda aquela infantilização, né? Que as pessoas conversam com a gente como se estivesse falando com a criança, tudo no diminutivo. Ah, meu bem, dá aqui sua mãozinha. Vem cá, vem. Vem cá, titia. Gracinha. Fica sentadinho aqui, tá bom? Tá bom? Vou ali já. Tem essa também, né? O cego tem que estar sempre sentado, né? Cego você ficar em pé. Ou senta aqui, tem lugar aqui. Às vezes você só quer ficar em pé. Mas não. O cego não pode ficar em pé, não. Tem que sentar. O cego Tiro até idoso do lugar pra fazer você sentar. é cego com sede sedentário. Que o tanto que o cego fica sentado não tá escrito. Chegar num lugar idoso se levanta pra gente sentar. O cego sentar. E nessa questão aí, né, do trabalho, né, quando você perdeu a visão, você estava trabalhando, né, como que foi todo o seu processo, né, não sei se você ainda tá no mesmo emprego, né, ou você mudou, mas como foi o processo, né, de reaprender a fazer o trabalho e como foi na própria empresa, né, você teve o apoio que precisava, tudo. Então, quando eu perdi a visão, eu estava estudando. Eu fazia graduação, eu fazia agronomia na época. E eu já tinha feito alguns trabalhos informais, mas eu não tinha trabalhado como eu trabalho hoje. Nem pensava nisso. E aí, depois de 2023, eu comecei, porque eu parei de estudar na época da pandemia. Em 2023 eu voltei, ainda fiz mais um período de agronomia, e eu falei,
Ser a primeira cega agrônoma do estado de Goiás vai ficar pra outra pessoa. Pra mim não vai rolar, não. Muito complexo isso aqui. Aí eu realmente joguei a toalha e aí a Creuna não me cabia mais. Até então eu morava lá. E aí eu comecei a fazer alguns cursinhos online mesmo, fiz curso da Fundação Nina, fiz curso de tudo quanto era curso que me ofereceu, eu tava fazendo. Foi fazer massoterapia? Cego, Então, cego tem que ser massoterapeuta, não te falaram? Não. Eu não peguei isso. O massoterapeuta era só presencial, não tinha como vir nessa época pra cá. E aí, menino, eu fui e comecei a mandar uns currículos. E mandei currículo, e nada, até que no final de 2024 eu consegui um formulário, assim, do hospital que eu trabalho hoje. E eu falei, são tantos nães, mais um, né? Se eu tenho não, por que não a humilhação? E aí, em janeiro, eles me chamaram. Eu falei, o quê? Eu vou. E pra mim foi muito bom, porque eu era doida pra vir embora pra cá. Porque cidade do interior, cidades pequenas, são muito ruins, assim. Não que Goiânia seja capital do piso tátil, onde todas as botoeiras funcionam. Não é sobre isso. Mas aqui a gente sente pelo menos o cheirinho da acessibilidade. E aí eu peguei meus paninhos, cheguei aqui, tô aqui até agora. E o meu trabalho, lá onde eu trabalho, é uma empresa grande. Não sei se eu posso falar o nome. Pode? Pode, William? Pode, com certeza. Pode? Aqui não tem problema, não. Não pode. Eu trabalho no Hospital Israelitais. E aí, é uma empresa que eles já trabalham com pessoas com deficiência visual, já tem na unidade daí de São Paulo, né, no Morumbi, já tem algumas. E aí, até aqui em Goiânia não. A gente tem monoculares e tem, acho que baixa visão. Mas é aquele baixa visão que é quase enxergante. E eu fui a primeira pessoa cega total que chegou lá. Praxe. Praxe, né? A gente é sempre o primeiro em tudo. Arrancar o mato no peito, menino. Sim. Dificilmente um cego chega num lugar e ele é o segundo cego lá. O segundo. Teve um antes de você. Né? Então. E eles foram super solícitos, assim. Eu trabalho na parte administrativa. E eles tinham muito assim, como que vai ser? Porque lá a estrutura do hospital é grande, mas ela é voltada para um shopping. É um complexo de saúde lá. E eles tinham muitas questões com como seria o meu deslocamento. E eu falei, não, gente, confia aqui, tá tudo certo. Eu vou chegar. Não vou me perder, não. Não vou me perder, não. Que eu vou chegar, eu garanto. Que horas? Não sei. Vocês fecham que horas mesmo? Eu chego antes de fechar. Eu tenho que entrar às 8. Até a hora da saída eu bato ponto. E aí eu sempre acordava mais cedo, né? Pra eu me atrasar com calma. E os primeiros dias foram muito caóticos. Muito mesmo, assim. Até eu entender a logística e tal. Mas aí agora é mais tranquilo, assim, bem mais tranquilo. Só me perco uma vez na semana. Sim, né? Às vezes que você olha você se distrai olhando pro lugar errado, né? Você vira pro lado errado e vai. Eu me distraio muito com o som. Então, às vezes, assim, o meu ouvido, ele se empolga com o som e eu vou seguir no som. Sim. E eu que vou andando muito... Na minha mente, eu tô andando em linha reta, aí quando eu vou ver, a bengala se bate num lugar que eu percebo que eu dei toda uma virada assim que... Meu Deus, como foi que eu virei assim, que tipo, é quase não, às vezes é uns 180 graus, assim, eu virei pro outro lado sem nem perceber que eu virei, eu tava andando reto, como que eu virei assim? Como eu tava andando reto e eu tô na mesma calçada que eu estava antes. Como que eu, sei lá, eu estava andando em linha reta na calçada, como que eu vim parar na parede da loja? É muito... Eu tenho um problema que eu pensei seriamente em fazer uma avaliação neuropsicológica, mas eu acho que é só falta de habilidade mesmo. Eu não consigo andar em linha reta. Ah, mas isso nenhum cego consegue. Não? Não. Para! Eu achei que tinha algum capaz. Não. A gente anda em linha reta quando a gente tem algo de referência, né? Se eu tenho uma parede do meu lado, beleza, eu vou seguindo aquela parede, eu sei que tô em linha reta. Se eu tô num campo aberto, sei lá, é a mesma coisa que você pedir pra uma pessoa que enxerga, fecha os olhos e tenta andar reto. Ela vai
se curvar, vai dar umas voltas lá, porque acho que a pessoa ela só consegue olhar, andar reto porque ela tá olhando pra frente, tá vendo a direção, por isso que ela vai reto. Ah, será que é isso? Aí é pra isso que serve os pisos tátil também, né? Pra gente saber que tá na direção reta do Não, negócio. mas assim, eu sou tão boa em andar em piso tátil que eu saio dele. Ah, Porque eu não sei. acontece. Ah, mas eu também não consigo andar na linha reta. E às vezes quando eu tô andando no lugar, aí minha mãe só fala, segue reto. Só fico parado assim, eu vou seguir A reto. mãe da amiga minha, uma vez, ela foi ensinar. A gente tava na casa dela, lanchando à tarde. E aí, assim, tipo, uns 4 ou 5 secos. Aí a gente ia pra. Aí vocês sabem o que que é BRT, não sabe? Não, pelo menos É não tô ligando o tipo. nome. É tipo um trem, só que ele não tem especificamente um trilho. Ele é um ônibus grandão. Uhum. E aí a gente ia pro BRT. Aí aqui tem o BRT que vai para um lado e tem o Eixo-Anhanguera que vai pro outro. A gente ia pro Eixo-Anhanguera, né? Aí a gente tá. Como é que chega lá? Aí ela tá bem assim: você vira reto e segue reto. Com um GPS desse você vai se perder como? Não tem erro. Vira reto e segue reto, tá aí, ó. Você vira reto e segue reto. Claro, quando você vai ver, o BRT tá em cima de você, mas tudo bem. Exatamente. Eu parando aqui no Vila Nova. É bem isso, e às vezes as pessoas também não conseguem entender, né, que eu tô andando, a pessoa, não, é só seguir reto, não sai dessa direção. A pessoa não entende que se a gente não tá vendo pra onde a gente tá indo, não tem como se manter reto. Isso. Mas às vezes eu Exatamente. fico abismado do meu caso, não é nem eu não andar reto, né? Eu fico, não, como que eu dei toda essa virada, tá vindo pra frente e vim parar atrás? Como que é isso? Às vezes eu, tipo, preciso atravessar a rua em uma vertical. E eu não sei o que que acontece, que eu volto pro mesmo ponto de partida. Eu não, eu não consigo explicar. Gente, Que eu cegos têm fiz? métodos de navegação único, não tentem entender. Quem que é o talkback perto de um cego? Ninguém. E fala em Talkback, como que é você aí com a tecnologia assistiva e as pessoas perto de você quando escutam essas tecnologias assistivas? Porque às vezes eu tô mexendo no celular também, aí o que eu escuto é a pessoa, nossa, eu não tô conseguindo entender nada do que tá falando. Aí, é claro, eu como uma pessoa educada que sou, só fico quieto, né? Porque o que eu queria responder é, mas quem tem que entender o que tá falando sou eu que tô usando, mas tudo bem. Assim, o pessoal do meu trabalho, eles acham muito legal eu conseguir entender tudo que fala. E aí eu, não, gente, mas é facinho, tal. Não, mas nós não entende. Eu falo, esse é o segredo. A partir do dia que vocês entenderem, nós vamos ter que mudar a estratégia. Sim. Né? É isso. Aí já vem Né? aquelas perguntas, mas seu celular é um celular especial, próprio de você? Aí, não, é o Especial. mesmo que o seu. Mas como que é? Não, tem o aplicativo, o padrão, o meu não tem. Sim, o seu tem, é que você não precisa dele, então você nunca precisou ativar, mas todo celular É. tem. Eu lembro muito de uma menininha, filha de uma vizinha nossa lá de Acreúna. Um dia ela chegou lá em casa, num desespero, num choro. Aí a minha irmã, o que que foi? E ela, meu celular tá conversando sozinho. Como? Não sabemos. Mas ela ativou o talkback. Ah, já aconteceu isso. Isso É, assim. Mas aí elas já sabem que eu consigo desativar que eu uso. Ah, não sei, meu filho aqui ativou o negócio é, que essa voz aqui desativa pra mim. Aí eu, não, porque o celular fica tão mais fácil assim. é. Muitas pessoas que têm dificuldade de leitura acham melhor, né? Mas então, quando eu comecei, eu tive nesse meu processo assim de readaptação e tudo, eu fui conhecendo algumas pessoas antes de chegar no Sebrado. E aí, a minha irmã, ela conheceu uma professora lá da cidade onde ela mora, e essa professora falou para ela foi lá, mexeu e ativou. Mas eu detestava o William com todas as forças, assim, que eu mexia um pouquinho no telefone e botava ele lá longe e não queria saber mais. E aí é aquilo que a gente falou aqui no começo, né? Quanto mais você vai entendendo que aquilo vai te dar autonomia, mais você quer descobrir. E foi um processo assim também com o telefone. No começo eu não. Pra te falar que eu acho que eu tive mais resistência
a mexer no celular do que a bengala. Comigo foi o contrário, né? Quando eu já Aham. percebi a minha visão diminuindo a ponto de já tá ruim mexer no computador, tudo, eu já fui aprender logo a usar um leitor de tela e aprendi o NVDA rapidinho, né? Uhum. Mesmo que eu ainda enxergasse, mas tava ficando muito ruim ter que chegar muito perto da tela do computador para ver ou aumentar muito a letra das coisas, então já fui pegar um leitor de tela. E quando adquiri o celular, eu já sabia que o celular tinha leitores de tela, já tive o Uhum. talkback, já aprendi rapidinho, né? Aí a dificuldade foi mais na bengala mesmo. Mas aí o que aconteceu com você também foi semelhante ao que aconteceu com o meu irmão, né? Ele tem o mesmo problema que eu, né? Retinose pigmentar, mas ele enxerga um pouco mais do que eu, né? Mais uma vez, Uhum. eu ativei lá o talkback para ele, e aprendendo a usar, se familiarizando, ele foi usando, e aí depois ele falou, não, tira isso daqui, não quero isso não, pessoal tudo escutando o que tá falando, não quero, não quero. Aí tirou, ele ficou um tempo sem usar, aí um tempo depois ele mesmo teve a iniciativa, pediu para ativar de novo, aí hoje ele já usa, né, ele não fica mais sem o leitor de tela no celular, ele já aceitou isso, né? Mas no começo ele não quis, não. Não, tira esse negócio aqui, não dá não, não quero ficar escutando isso aqui não. E nem os outros escutando o que eu tô digitando, nada aqui. Né, a gente tem muito essa coisa, e eu acho que é pela velocidade, pelo tom da voz, né? Uhum, Que as pessoas vão saber o que eu vou falar, eu vou perder minha intimidade. sim. Aí depois você vai construindo. Eu acho que é até interessante eu ter essa conversa com você, porque eu tenho muitos amigos, assim. Uhum, Muitos enxergantes e muitos amigos cegos. uhum, Mas você tem o mesmo time que eu, que foi de alguém que perdeu a visão recente, assim, em sim. passado recente. Você tem a sensação, assim, de que algumas coisas para as pessoas que enxergam são muito legais, ficam muito sem nexo para nós? Sim, sei lá, tipo, um óculos com, com inteligência artificial pra ver as coisas assim. Ah, parece uma tecnologia interessante, assim, mas eu não consigo ver sei lá, um uso prático pra um óculos desse, não. Custando 15 mil reais, eu também não. É, né? Sei lá, tipo, nem de graça. Tipo, por que eu vou ficar andando com óculos, sei lá, aí batendo foto, ele tirando, descrevendo as coisas pra mim. Não, sei lá. É legal, eu Mas sou não da área da faz sentido, né? tecnologia, gosto de tecnologias novas, mas no sentido prático, Uhum. Mas o Gemini faz isso aí, não faz não? sim, eu com o meu Be My Eyes bato uma foto lá e ele já descreve pra mim o que eu preciso. É. Tem aquele, o SingAI também, né, que você Sim. consegue. Pois é, mas por que que eu te falo isso? É porque a gente falando sobre a tecnologia, para nós ainda, nós somos jovens, né, William? Somos jovens, Sim, somos com jovens, certeza. jovens, É. jovens. Aí, e para nós o flerte é uma coisa que a gente pontualmente. E Uhum. quando eu enxergava, tinha muito aquela coisa dos emojis, às vezes ali uma foto mais íntima e tal. E aí, agora eu fico pensando, será que tem a mesma graça que antes? Hoje teve muita essa dúvida, mas como é que cego conquistam, como cego namora, essas coisas, né? E as nossas técnicas passam a, a ser outras, né? É. Passa a atrair a gente uma coisa, passa a ser outras características, né? Às vezes a pessoa que enxerga, bate um olho em alguém, não é o tal do amor à primeira vista, mas bate o olho, acha interessante, pronto, já chama pra conversar. A gente, às vezes, é o que prende, é o papo, conversa, já não tem mais aquele, sei lá, aquele flerte inicial de, sei lá, você Isso. se atrair pela aparência, porque mesmo com a descrição, não é a mesma coisa. Você bater uma foto Be Mais e se descrever lá, mas não é a Aham. mesma coisa que você tá vendo Sim. a pessoa. Realmente tem isso. E eu acho que junto com essa questão de você não se. Logicamente, que o feio é feio, gente. Sim, Não vamos sim, ser sim. hipócritas, Não, não né? vamos relativizar. A Não vamos- beleza, ela não é subjetiva. assim, tem tipo, vários pontos de beleza, mas uma coisa feia é uma coisa feia. Sim. Não tem o que dizer. Hum. Mas é interessante a gente pensar que quando se fala de gosto, a gente acaba que opta por outras coisas. Por exemplo, assim, eu percebo muito que assim, o pessoal do meu meio de convívio, né? A gente é muito mais pelo, assim, às vezes pelo tom de voz da pessoa,
mas antes do tom de voz é muito assim, a forma que a pessoa se posiciona em assuntos como esses, assim, né? Você fala, não sei o que, aí a pessoa fala assim, não me importa com essas coisas de capacitismo, não. Não, é assim mesmo, a família é assim mesmo. Aí, não. Quando a pessoa ela não é muito funcional, assim, aí acaba que as outras não se interessam tanto. Porque o que o cego faz? Muitas coisas, mas o que ele mais gosta de fazer é conversar. Então, se a pessoa já... Porque tem a pessoa que ela é introspectiva, mas ela fia nos assuntos, né? Tem a pessoa que ela é só... Imagina uma palavra aí, William, pra eu não ser excluída. É só na dela. Podcast. É só na dela, isso, é só na dela. E tem a pessoa que ela não gosta tanto, assim, de conversar. E aí a gente vai fazendo esses outros tipos de pares, né? Que vão se unindo, assim, tentando encontrar as características que mais nos interessam. Sim. E às vezes também fica... as pessoas geram o estereótipo de cego só tem então que se relacionar com cego. Não tem, né? Mas às vezes também a gente sofre capacitismo nessas áreas também. Então quem enxerga às vezes não quer se relacionar com quem não enxerga, né? Aí a gente acaba se relacionando entre a gente. Quem não quer se relacionar com cego. Sim. É de baixa visão pra cima. Sim. E baixa visão boa também. Ou quando o cego se relaciona com um vidente, aí as pessoas falam, não, ele tá enganando a pessoa, porque o bicho feio e né, tá se aproveitando porque não tá vendo. Só tá com ele porque ele vai cuidar dela. Ou senão porque ele tem carro. Né? As pessoas são bem más. Sim. Aí tem que ficar enfrentando essas coisas, né? O cego namorar é coisa de outro mundo. Cego namorar é coisa de outro... E ter filho? É. Aí, mas como? Como isso aconteceu? Aí eu só penso, eles faltaram às aulas de biologia da escola, não sabem como bebês são feitos, não? Além de faltar as aulas de biologia da escola, é porque automaticamente você perdeu, né, seus órgãos reprodutivos. Com certeza. Você sabe que, na verdade, a gente que é cego, a gente é assexuado, é anjos puros, a gente é tudo bonzinho, né? Eu esqueci dessa parte. Você sabe, né? A gente é herói, é anjo, é assexuado. É assexuado. É inconcebível pra gente. Mitológico. É inconcebível pra gente pensar em coisas assim. Porque sem a visão não dá pra gente fazer essas coisas. Porque você sabe, né? Que quem enxerga fica olhando lá pra ver se tá encaixando no lugar certo. Uai, William. Eu vou fazer uma pesquisa quando terminar esse podcast sobre isso. Só pode, né? Porque pra ficarem perguntando. É igual as perguntas do tipo, como o cego faz pra, sei lá, se limpar, tomar banho, né? Porque sabe, né? Quem enxerga vira a cabeça 360 graus, assim, pra olhar as costas e esfregar. Precisa da visão. Sim. Essas coisas. Vidente só come de frente pra um espelho, pra não errar o garfo. Isso, exatamente. É muito interessante a gente pensar nisso, o quanto as pessoas, elas são... Ok, a gente não pode dizer assim, enxergar é uma coisa besta. Sim. É o principal sentido do corpo humano. Sim. Mas a gente tem que perceber, o ser humano, enfim, tem que perceber, muitas coisas que você faz durante o seu dia a dia, você não tem a necessidade do uso da visão. Uhum. E aí parece que quando não tem, vira o fim do mundo, né? Por exemplo, as pessoas aí, né, se surpreendem ou não, cego cozinha também, né? Ele cego que cozinha. As pessoas se surpreendem, mas como ele faz? Só que aí a pessoa que faz essa pergunta não vê que muitas vezes, dependendo do que ela tá cozinhando, ela também se vale dos outros sentidos. Sei lá, às vezes ela tá na sala, aí pelo barulho que a panela de pressão começa a fazer na cozinha, ela escuta, aí ela já sabe que, sei lá, tá na hora de desligar o fogo ou fazer alguma coisa. Então, pra ela isso é natural. Eu mesmo... Toda vez que eu tô cozinhando feijão, quando cheira queimado é a hora de desligar. Sim, com certeza. Aí o vidente faz isso de forma natural, mas quando é o cego que tá fazendo, ele se surpreende. É o fim do mundo. Sim, né? Mas como ele faz? Ele sabe sentir o cheiro, ele sabe sentir textura, ele... Sei lá, sabe ouvir a panela. Como você falou, dá o cheiro de queimado, ou sei lá, o alarme de incêndio começa a apitar, porque já é hora de desligar.
O apartamento tá meio quente. Tá pronto. Sim. Aí é a hora, né? E, Você sentiu o barulho do caminhão do bombeiro? Uhum. Esse é o momento de jantar, galera. e, e aí isso também leva também àquelas questões que acho que você passa também das pessoas acharem que a gente consegue fazer essas coisas porque os nossos sentidos são super apurados, né? Falam, mas é que você escuta melhor, né? O seu olfato é melhor, né? Que as pessoas acham também que a gente perde a visão. Aí o nosso corpo, todos os nossos sentidos, sei lá, se aguçam como uma forma de compensação. Você ganha uma super audição, Sim. um super tato, um Sim. super paladar, Sim, porque um não é, super olfato. é porque sabe, né, a natureza te tira as coisas, mas te dá outras aí pra compensar e não é o sentido aí. Deus tira os dentes e larga essa aguela. E aí você vai explicar pra pessoa, que as pessoas, você é tipo o demolidor, né? Você tem super audição. E eu falo, não, minha audição é igual à sua. A diferença é que eu presto atenção no que eu tô escutando porque eu preciso dos sons pra referência, mas eu tô ouvindo a mesma coisa que você tá ouvindo. Né? Eu não tô escutando as coisas ali a 10, 20 metros de distância, não. Eu tô escutando a mesma coisa que você, mas esse som pra você é só um som que pra você não significa nada. Pra mim é uma referência, então eu tô prestando atenção nele. Isso. E fora que assim, a gente acaba que vai aprendendo outras formas de fazer as coisas, né? Sim. É porque acaba que tudo tem um passo a passo, né? Uhum. Corta a cebola, não sei o que, faz não sei o que, vira pra lá, vira pra cá. E aí, quando a gente se desprende um pouco dessas coisas tão visuais, vamos dizer assim, ou tão comuns, né? A gente vai fazendo as coisas do nosso método. Por exemplo, eu cozinho, modéstia à parte, muito bem. Nunca ouvi ninguém que até hoje tenha passado mal. Ou quando eu ir pra Goiânia, então, já sei onde comer. Assim, às vezes um ou outro dá uma diarreia, mas ninguém nunca foi à UPA. Sim. O Nem SUS ao nunca caso. bateu aí na sua porta com alguém Não. com intoxicação alimentar, Vigilância alegando que foi sanitária, você. muito menos. Nunca fui notificada. A Anvisa nunca me barrou. Agora, brincadeiras à parte. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo ferramentas. Hoje eu já vou preparar, eu já preparo muitas coisas antes, corto as coisas, preparo. E quando eu vou colocar no fogão, eu tento encaixar as panelas, tipo, usar 4 panelas, eu coloco as 4 cada uma em uma chama antes de acender, pra não começar a esquentar. E a gente vai usando fogão normal, né? Porque depois eu cozinho, então certeza que é um fogão diferente. Ou não, você precisa de um air fry, uma panela elétrica, uma panela de pressão elétrica, tudo elétrico. Micro-ondas. Usar faca jamais, compre tudo picado. Sim. E vão dando várias coisas que não. E aí eu fico pensando muito assim, como que eram os nossos antepassados cegos, né? Cozinhavam no fogão a lenha e cortavam lenha, porque provavelmente essas pessoas também tinham a autonomia deles. Mas eles não tinham dedo ou mão, né? Acho que na primeira cozinhada devem ter amputado alguma coisa aí cortando por engano. Ou até tinham. Um filme muito legal que representa muito isso. Eu não sei se você já assistiu esse filme, que é o Ray, que é um filme que conta a história do Ray Charles, o cantor. Não assisti ainda, só ouvi falar. Se você puder, por favor, assista. Tem muito com legal, audiodescrição? Tem. Você tem Cegos do Brasil? Sim. Tem ele no Cegos do Brasil com a descrição. E aí tem uma cena que é muito bacana, que ele tá na casa da acho que é Martin, acho que é isso. É uma mulher que meio que tá agenciando ele. E aí ele tá fritando frango. Eu morro de medo de fritar frango. Tô fritando frango no óleo, né? E ela chega a casa, tá toda apagada e ele fritando frango. Aí ela grita assim, ué, eu já não falei pra você que não é pra você fritar frango no escuro? Aí ele fala assim, mas eu não preciso acender a luz. Nossa, isso. Agora eu me lembro do que acontece aqui em casa, às vezes, quando eu vou pra cozinha comer alguma coisa, eu não ligo a luz aqui. Tipo, eu não preciso ligar. Aí as pessoas vão pra lá, ligam a luz e levam um susto, porque eu tô lá. Mas você tá aqui no escuro, tá comendo aqui no escuro. Não faz diferença. É muito bom. Sim. Igual, eu sempre falo isso aqui no podcast, né? Faz diferença. Uhum. Eu sempre falo no escuro. Sim. Eu sempre falo isso aqui no podcast que, sei lá, às vezes acho estranho que o pessoal aqui em casa que vão subir ou descer a escada, eles precisam ligar a luz, né? Pra olhar o degrau. E pra mim é tão natural subir e descer essa escada aqui que eles precisam mesmo de luz pra pisar no lugar certo.
Né? Achei que você só precisava do pé. Veja o superpoder do William. Sim. Aí, sei lá, acaba a energia. Você tem que ficar tudo ou em cima ou embaixo pra não poder usar a escada. Não. E você, tranquilamente. E você falando, né, que a gente, na verdade, só o que a gente faz, né, é buscar outras formas de fazer o que a gente já fazia aí. Já É bem fazia, isso mesmo, né? exatamente. Igual, por exemplo, quem enxerga vai assar um bolo, ele sabe se o bolo tá assado olhando pra ele. A gente, sei lá, espeta com o garfo e vê se tá saindo massa ou não pra testar se tá É. assado. São só técnicas que a gente vai usando pra fazer outras coisas, mas não é nada de outro mundo especial, nada, né? Nada, nada que o divino nos ofereça. A gente só dá o nosso jeito, né? É. E, e como que foi pra você assim? Porque eu tive um período nessa minha longa jornada de 6 anos que foi a questão da religião, né? E eu não tenho. Hoje eu não sou uma pessoa que tem uma religião. Eu já tive. Hoje eu não tenho. Eu tenho as minhas crenças ainda, muito bem estabelecidas. Mas quando eu passei por esse período de luto, da perca da visão, tem muito esse paradigma, né, da religião, e vai pra igreja, e essas coisas e tal. E você teve esse processo também? No meu caso, né, eu já, desde Uhum. antes de perder a visão, eu já tinha, né, uma religião, eu sou evangélico, frequentava e frequento a igreja até hoje, né? E Uhum. quando perdi a visão, eu tive os meus momentos com Deus, porque acredito nele e tudo, mas eu acho que isso me ajudou a me apegar mais nele, né? Não Uhum. encarei assim como um, Um um castigo, castigo, né? nada do tipo, mas entendi que isso é algo que acontece e que entendi que Deus estaria comigo mesmo nessa situação. Ele me proveria meios para eu lidar com isso. Claro, vou fazer a minha parte, faço tudo aqui o que eu tenho que fazer, mas creio que ele está me ajudando tudo. Na igreja também é tranquilo, o pessoal lá já entende, já estão acostumados com a minha condição. Chego lá sozinho, ninguém se surpreende com nada e Uhum. me ajudam quando eu preciso de alguma ajuda e peço. E é mais isso, mas de vez em quando, das minhas andanças pela rua, sei lá, eu encontro alguém mais, sei lá, acho que não vou dizer fanático, mas sei lá, talvez alguém mais sem noção no quesito religioso, que às vezes só vai me ajudar a atravessar a rua, mas já fica, ai, meu filho, por que você não pede pra Deus te curar e não sei o quê, né? Eu falo, vou pensar, mas essa pessoa só me ajuda a atravessar, eu sigo o meu caminho e pronto. É bem isso. Eu tive. Eu nunca me revoltei, Uhum, né, com Deus. E talvez eu tenha me revoltado em si com as pessoas, mas com sim, Deus jamais. Mas o meu ciclo de amizades religiosas assim, foi bem. Eu já estava afastada dele. Acho que piorou um pouco, talvez, mas não a minha relação com Deus e eu nem fiquei chateada com a igreja em si, sabe? Agora eu detesto a igreja, fogo, nada disso. E nem sinto que Deus me castigou. Eu acho que, infelizmente, quando você tá vivo, é uma condição. faz parte. É isso, né? Faz parte. Aí Ah, você quer viver. às vezes, né, como eu falei, encontro uns assim, mas você não tem fé, Deus me curar. Até eu creio que se Deus me cura se ele quiser. Eu não vou ficar mandando ele me curar, não. Se ele não quiser, ele também tá comigo aqui, quer eu me enxergue ou não. E vou tocando minha vida. Mas as pessoas elas não estão preparadas para essa resposta. Sim. Acho que não tem alguma coisa de errado com você, não. Você não pode se conformar com isso. Mas faz parte, ué. Eu vou fazer o quê? Não é? Mas isso é isso, né? Mas no episódio religioso, religião, pra mim, acabou sendo mais tranquilo isso. E eu às vezes também tento, né, ver o lado bom nas coisas, né? Hoje eu também eu percebo que a perda visual me proporcionou coisas que eu não teria se eu fosse um vidente, mesmo antes eu era só baixa visão, mas enxergava a ponto de Uhum. ter uma vida normal, andar, tudo. Acho que se eu ainda continuasse daquele jeito, eu não teria coisas como hoje, até amigos novos que acabei fazendo, como
a Gabi. Agora, você não teria todo esse ciclo que eu acabei construindo. Não teria o meu canal, o meu podcast, né? Que tudo isso eu criei por causa da deficiência visual, compartilhar os meus conteúdos de programação de forma acessível e depois fazer um podcast para conversar com a cegarada que eu tava conhecendo. Então, se eu enxergasse, eu faria outras coisas, né? Teria uma outra vida e não teria as coisas que eu conquistei hoje, coisas essas da qual eu gosto de ter conquistado. É isso. Eu penso que se eu ainda enxergasse, e se você falasse assim pra mim, então você quer dizer que você não gostaria de voltar a enxergar? Falar, é nada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. Né? Mas, assim, eu sou uma pessoa muito melhor. Em vários sentidos, assim, não só em posicionamento humano mesmo, mas a minha vida ela deu um upgrade assim muito grande em relação a conviver com outras pessoas, a me entender melhor mesmo, porque eu era muito nova, eu tinha 19 anos, tinha outras questões também, não foi só a deficiência visual que bateu. Então, hoje tá tudo caminhando pra ficar, tá bem, mas tudo caminha pra ficar melhor. E talvez se nada disso tivesse acontecido agora, eu seria a menininha do interior. Então você falou, né? Eu tenho amigos cegos que eles falam, eu não tenho a menor vontade de enxergar, ou voltar a enxergar, ou enxergar, minha vida tá boa assim, eu prefiro focar em outras coisas. Respeito essa opinião, não vou dizer não que ele tá mentindo, tá sendo hipócrita, creio que é uma opinião sincera dele, mas eu no meu caso assim, não penso assim, se um dia surgir algo que realmente funcione, beleza, tá comprovado, isso aqui cura a retinose pigmentar, pode ir sem erro que você volta a enxergar, opa, beleza, vou fazer, né? Porque eu também não quero ser cobaia, mas o negócio tá comprovado, beleza, eu aceito de boa. Mas, se nunca surgir, tá tranquilo também, já tudo bem também. Me resolvi com a minha nova condição, estou buscando aí meus meios de seguir, hoje já consigo fazer muitas coisas. Nesse final de semana mesmo me arrisquei indo na minha primeira vez sozinho no cinema depois que perdi a visão. Experimentei o meu aplicativo do Movie Reading para poder escutar o filme com audiodescrição. Foi muito legal perceber que não, agora eu posso ter meus momentos de lazer como todo mundo, então já estou habituado. Se um dia tiver um jeito que reverta meu problema... Agora, a próxima vez que você for, você já pode levar uma garra. Né? Não? Tudo bem que às vezes a pessoa fica, mas por que você vai no cinema se você não enxerga? Eu vou porque eu quero assistir o filme, né? Não posso. Mas... E que filme você foi ver? Fui ver Cara de Um, Focinho de Outro, que eu gosto bastante das animações da Pixar, né? Embora recentemente eu acho que ela tenha caído um pouco na qualidade em comparação no passado, mas eu gosto das animações da Pixar, aí eu fui ver Cara de Um, Focinho de Outro. E como que funciona o aplicativo Porque assim, eu já fui ver filme no cinema, já assisti peça com audiodescrição, mas filme com audiodescrição no cinema eu nunca assisti. Já fui só sem audiodescrição e aí a pessoa que estava comigo, ela foi me descrevendo. Mas para filmes de animação, é bom? Como é que é? Eu falo em questão, por exemplo, animação são muitas informações ao mesmo tempo. A descrição funciona bem? Funciona, eles até descrevem tudo, né? No caso dos filmes da Pixar, né? Não sei se você já assistiu muitos filmes da Pixar quando enxergava, porque uma coisa Divertidamente, não é? Sim, Divertidamente, Toy Story, esses filmes são todos da Pixar, né? E uma coisa que é um marco no filme da Pixar são os easter eggs, né? Então, nos filmes da Pixar tem muito easter egg que é, sei lá, uma coisa escondida lá que faz referência a algum outro filme da Pixar. Sei lá, um chapéu do Woody do Toy Story escondido em algum lugar. Então, quem enxerga, vê todas essas coisas, né? E é com base nesses easter eggs é que surgiu aí a teoria da Pixar a teoria da Pixar que diz que todos os filmes da Pixar estão conectados, as coisas com desses easter eggs. Infelizmente, pelo menos nesse que eu fui ver, né, a audiodescrição não descreve esses easter eggs, nada. Então, com certeza tinha coisas escondidas de outro filme lá,
Mas infelizmente eu perdi esse detalhe visual, porque a audiodescrição não fez. Mas em questão de conseguir acompanhar a história, ela descrevia as emoções, a pessoa tá triste, tá feliz, rindo, fazendo isso. Ela descrevia o que ela julgava relevante, mas com certeza tinha muitas outras coisas na tela, que só quem enxergava pegou, mas a audiodescrição não passou isso pra mim, e eu perdi parte disso, mas acho que isso acontece também, independente do filme ser uma animação ou um live action, né? Acho que em live action também tem muita coisa que às vezes está se comunicando só visualmente por algum elemento lá na tela, alguma coisa que quem fez a audiodescrição na hora não julgou necessário e não descreveu aquilo. É por isso que é muito importante que a gente comece a frequentar mais os cinemas e usar esses aplicativos, e estar no teatro, em todos os lugares possíveis e imagináveis, para a gente ter mais legitimidade para poder fazer críticas, né? Sim. Dizer que falta ainda. Mas, em geral, foi uma experiência que eu gostei, né? Eu sempre tinha ouvido falar, né, desse aplicativo do Movie Reading, mas eu nunca tinha usado, né? Aí nessa minha vida aí recém-habilitado, com a minha CNB, né, minha Carteira Nacional de Bengala, aí eu decidi, eu vou arriscar aí, né, no cinema, ver como que é, chegar lá, tudo, e deu certo, gostei, né? Eu ainda não tinha ido no cinema sozinho depois que perdi a visão, né? Depois que perdi a visão, fui com uma prima minha, né? Mas fui sem audiodescrição. Ainda foi um filme 3D, né? Ela me deu óculos 3D pra eu usar. Falei, tá bom, né? Vou usar, vou usar aqui pra... Não sei para quê. Não ser o diferente aqui, o único que tá numa sala 3D sem o óculos aqui, mas usei. Inserido no grupo. Né? Mas foi um filme sem audiodescrição, então, enfim, eu só tive que me guiar só pelos diálogos, né? Fui ver o Vingadores Ultimato, mas sozinho, essa foi minha primeira vez e gostei, já tô me programando aí para as próximas, né? E quem sabe com a gata, como você falou. Eu tô falando isso, eu me lembro. Deixa eu lembrar o ano agora, eu não lembro se foi 2024 ou se foi 2023. Eu fui assistir o filme do Coringa, aquele que é o Arthur Fleck, sabe? E aí eu nunca esqueço que é uma cena que pra mim é muito engraçada. Que aí ele tá na cadeia e a Arlequina vai fazer uma visita íntima pra ele, né? Aí a minha amiga tá comigo assim do meu lado, aí ela fala assim, Betinha, eles vão transar. Aí ela falou assim, eita, Pretinha, acabou. Foi uma rapidinha. Foi tão rápido assim. Foi muito rápido. Deu tempo de sentir alguma coisa. Acho que deu. Eu nunca consegui esquecer. E nessas cenas assim mesmo com audiodescrição, vai muito da empresa que faz audiodescrição tudo. Às vezes algumas descrevem essas cenas, outras não. De tão rápido. Eita, eles vão... Acabou. Acabou. Bom, né? Aí o Coringa só pergunta pra Arlequina, foi bom pra você? Foi bom pra você. É isso, William. E agora, qual que é o nosso próximo tópico? Não sei. O que você quer falar? Sei lá, vamos falar sobre como é a sua convivência com a Cegarada depois que você passou a fazer parte da Cegolândia. Como tem sido aí sua convivência? Olha, a sociedade goiana cega, eu convivo hoje com... O meu ciclo é bem diverso, né? Aqui em Goiânia a gente tem muita diversidade, assim, em termos de pessoas com deficiência. Uma boa parte já são pessoas 30 a mais, e a outra parte são jovens mais ou menos da nossa faixa de idade, assim, com 21 anos. Nossa, nem tão nossa, né? Ainda tenho saudade dos meus 25 anos. Ai, Milha, que isso? Tá bom. Achei que você tinha 25 também. Tenho saudade dos meus 25. Então, aí eu consigo me dar bem, não vou dizer com todos, que eu não sou um anjo, mas a gente se dá bem, assim. A gente não é um pessoal muito unido. Eu cheguei depois, e parece que antes da pandemia, principalmente a parte da juventude, eram um pouco mais unidos. Tem uns que são mais reclusos mesmo, não tem muito o que fazer.
Mas durante a pandemia, a gente tem aqui a ADVEG, né, que é a nossa associação de pessoas com Goiás, pessoas com deficiência visual. E aí, ela, nessa época, ela cabeçava alguns projetos, mesmo que de forma online, para unir mais as pessoas, né, por conta do lockdown e tal. Aí agora já acabou a pandemia e as pessoas acabaram que foram procurar emprego, dificuldade. Mas sempre que dá, a gente tá tomando uma cachaçinha juntos. Eu tenho, né, planejo ainda ir pra Goiânia aí conhecer a Gabi pessoalmente. E talvez a gente marca de sair nós três aí pra fazer uma bagunça. Vamos sim, Vai com ser bem legal. certeza. Como eu falei, né? Essa convivência com pares ajuda, né? Claro, né? Cego é ser humano, com todo outro. Nesse tempo todo já me encontrei com cegos meio intragáveis, assim, mas em geral conviver com outros que passam pelo mesmo que eu, os mesmos capacitismos e mais, me ajudou muito. Sim, sempre vai existir, né? Porque por mais que a gente ache que não, ainda são pessoas, né? Sim. E pessoas têm um gênio forte, difíceis de lidar. Mas é bem interessante, assim, a convivência aqui da galera, assim. Hoje eu convivo mais com a Gabi, a gente tem um grupo com outras meninas, que a gente tenta ser mais próximas. Mas tem bastante gente, uma galera aí pra gravar um podcast Opa. coletivo. Opa, já vamos deixar então já aqui, né? No ar. Vamos fazer uma bagunça aí. Eu sei que, bom, meu lado marxista falando, eu sei que se eu reunir uma mulherada aqui, eu quase não vou falar no podcast, mas a gente tem, Que isso, William? a gente reúne aí. Não vai vir pra Goiás, não. Não, mas brincadeira à parte, vamos agitar isso sim. Tá bom. E com a Gabi, quem é que não se dá bem com a Gabi também, né? A Gabi tá em Realmente. todas. É, bem isso, né? Caminhando aqui pro nosso final, né? Que o nosso tempo aqui, eu sempre falo isso, né? Que o tempo passou rápido, mas a verdade é que o tempo passa rápido, né? Não é só um clichê. rápido. Quando o papo tá bom, a gente nem vê o tempo passar. Eu gostei muito aqui da nossa conversa. Espero que você tenha gostado também da experiência. E deixar aqui um gostinho de quero mais pra você voltar mais vezes, né? Porque eu sei que ainda tem muito Claro. assunto pra gente tocar. Claro, quando eu comecei a fazer faculdade, agora, de psicologia. Aí quando eu tiver terminado, eu vou voltar aqui para eu falar, para eu divulgar os nossos certeza. colegas aqui do canal me procurarem para atender vocês com desconto de R$ 1.000 por R$ 700. Com certeza. Aí eu vou fazer um episódio assim, vou usar ele como pretexto de um episódio, mas vou usar ele, né, pra fazer uma terapia e começar a falar com você. Fazendo umas perguntas assim. Não, mas se a pessoa ela se sente muito triste, sem vontade de viver, o que pode ser? Bem isso. Ah, vai ser bem legal, tenho certeza. E uma pergunta que eu sempre faço aqui de encerramento, para conhecer os diferentes hobbies de todas as pessoas espalhadas aqui pelo país todo. O que você curte fazer aí nos seus momentos de lazer, para se distrair, relaxar, né? Porque talvez as pessoas vão se surpreender agora também, né? Mas cego também se diverte, tem lazer, quer dar uma relaxada. Cego não quer só ficar pelos cantos brigando, reclamando da vida. Cegos apenas não só choram pela falta de visão. Então, eu gosto de ver o pôr do sol. Sim, né? É uma visão muito boa. Né? É. Meditar, olhar pra natureza. Meditar e olhar pra natureza. Assistir um Charles Chaplin. Isso, exatamente. Gosto de ver mímica. Né? Sim. Relaxa, eu assisto vários vídeos de mímica. Eu gosto de rir. Eu sou muito idiota, assim. Qualquer coisa me faz rir. Somos então, dois. Né? Então eu gosto muito de comédia. Depois que a gente fica adulta, a gente consome menos e acaba que o seu gosto fica um pouco mais seleto, né? Mas as bobeiras ficam um pouco menos boba. Mas eu ainda consumo muita coisa ligada à comédia. Seriado, podcast, vídeos também no YouTube. Assim, eu gosto bastante. Então, sempre que eu quero relaxar, eu tô vendo novela ou bebendo café
ou vendo alguma coisa relacionada à comédia. Ou às vezes fazendo os três. Eu não sei se, né, se você gosta, né, se você curte, porque, sei lá, às vezes parece que essa geração 25, 26 já não curte tanto quanto a minha geração curtiu, né, mas eu gosto muito de Chaves. Chaves é uma coisa que me faz rir e eu me sinto, às vezes, até privilegiado, né, por ter conseguido assistir Chaves quando ainda enxergava e e guardar essa memória visual. Às vezes eu tô assistindo Visual, né? Chaves, mesmo sem ver o episódio, mas eu lembro do que tá acontecendo na cena e começo a rir. Eu tenho, pra mim é o Chaves e o Eu, a Patroa e as Crianças. Sim, também E assisti dentro muito no de mim SBT. fica um negócio muito assim, como é que eu tô rindo de uma coisa tão Sim. besta quanto esse? Sim, é para outras crianças. The Big Bang Theory também eu assisti quando ainda Sim. enxergava. Quando na última temporada foi que eu perdi a visão, né? Mas as outras temporadas eu vi tudo. Pena que hoje não tem mais, não tem com audiodescrição, né? Fica aí até. Acho que a gente tem que começar também a reclamar mais com as empresas, né? Dizer que a gente também gosta de assistir coisas antigas que eles podem produzir audiodescrição para isso que a gente Opa. consome. Vamos tá pagando, né? Mas é tudo movido a capitalismo. Mas The Big Bang Theory também faz rir bastante, então eu também gosto muito de seriados de comédia. Two and a Half Men, né? Os 2 Homens e Meio eu assisti. Nas últimas temporadas não gostei muito, mas as Eu primeiras. gostava muito de Arnold também. E a Arnold também assisti, né? Que papo é esse, Willis? Era bem legal. Era bem legal, né? Como eu nunca tive TV a cabo, né? Vim ter TV por assinatura já velho, né? Adulto já, né? Então, minha infância foi movida à TV aberta, né? Então, era muito vendo esses seriados no SBT. Eu, Patroa as Crianças, As Visões da Raven. Assim, Era bem legal. O seriados que às vezes passavam na TV Globinho, né? Igual não tinha Disney Channel, mas aí assistia o quê? Zack Code da TV Globinho, eu achava engraçado. era engraçado. Mas eu acho que esses seriados americanos, e aí eu falo por pensar que esses que representam um pouco o cotidiano de pessoas ou muito pobres ou Sim. pessoas negras, eles eram mais cômicos do que os outros, né? Sim. Porque, por exemplo, o Zack e Cody eram dois meninos brancos ricos, né? Sim. E era engraçado aquele contexto ali. Mas se a gente pensa no Arnold, ele era um menino rico. Mas era muito engraçado um menino rico preto. Sim. É igual o E Maluco ele no tinha um peixe Pedaço. dourado preto. Esqueci desse detalhe. E é engraçado também que você pega também seriado eu, a Patroa e as Crianças, né? É uma família negra que vive, se não me engano, Connecticut, né? Eles vivem lá. Isso. Mas em nenhum momento eles abordavam o fato de serem negros, então não tinha nada voltado para racismo, não. Era simplesmente uma família engraçada lá que fazia a gente rir, e era muito legal as coisas que eles representavam do dia a dia, que eram coisas que qualquer família passava, e você nem, sei lá, você assistia e nem se ligava no fato de que na verdade são negros, que não importa. Isso, exatamente. A gente não. Aí talvez é a inocência de ser criança, adolescente. Você não viu o ponto crítico da coisa, né? Sim. Eu gosto também desses filmes de comédia mais pastelão, sei lá. Eu ria muito assistindo As Branquelas, achava muito engraçado. Isso. Eu vou te contar um segredo. Você tá preparado? Eu tenho uma bengala preta. Viu o nome dela? Latrell. Aham. O nome da minha bengala é Moisés. É Moisés. Porque eu vejo todo mundo saindo do meu caminho, o mar se abrindo quando eu tô passando. Mas abre, Moisés. Aí eu falei assim, eu vou comprar uma roça pra pôr o nome dela de Brita. Latrell é ótimo. Muito engraçado. Eu gosto assim, desses filmes dos irmãos Wayans, né? O Pequenino. Aí, é complexo esse. Sim. Acho que se a gente entrar muito também nessa questão também cinematográfica, dá outro podcast e já fica até talvez o assunto para um próximo episódio para você voltar. Vamos falar de novelas e filmes. Sim, falar as novelas da Globo sobre como eles retratam as pessoas cegas. Ah, não. Já vou adiantando aqui que aquela novela Todas as Flores, eu passei 83 capítulos sentindo ódio da cega. Então, vamos deixar esse tema pro próximo episódio. Então, mais uma vez, isso. Nilzete, muito obrigado. Gostei muito aqui do nosso papo. Imagina.
Imagina, foi um prazer. Tchau, pessoal. Sigam o canal, ouçam o podcast e já preparem o dinheiro para psicóloga aqui, hein? Né? É isso, gente. Como o Luizete falou, só reforçando. Sigam, né? Se inscrevam, compartilhem, deixem o seu like, né? Se você aguentou escutar a gente até aqui, eu acho que você gostou, né, do episódio. Então, Foi deixa aí o verdade. seu like, É né? verdade. Pra Uhum. mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de episódio, desse tipo de conteúdo, e ele te recomendar mais. Comenta aí o que você achou, se gostou, se quer que eu traga a Neuzete mais vezes. Como eu sempre falo aqui, você querendo ou não, eu vou trazer mesmo assim, porque o podcast é meu e eu trago quem eu quiser. Eu pergunto pra fingir que eu quero saber a opinião de vocês. Mas É comente. por isso que o cego, ele não é tão quisto na sociedade. Sim, né? É, Esses cegos são tudo ignorantes. tudo ignorante. Ai, mas falando sério, vocês comentem aí. Deixem sugestão, né, de convidados, alguém que vocês querem que eu traga aqui. E é certeza, né, que eu vou conseguir trazer. Às vezes é um convidado inacessível, né, porque falta de acessibilidade não é só nos ambientes. Tem pessoas que também não são acessíveis, mas eu prometo ir atrás, né, fazer o convite. Então, sugiram aí. Compartilha esse conteúdo, né? Vamos disseminar a informação, verdade, porque compartilha. esse podcast é feito por cegos, mas não é só para cegos, né? Então, para familiar de cego, pessoas que conhecem cegos, ou pessoas que sabem que cegos existem, tudo isso aqui, tudo é útil para você se informar, para quando encontrar um cego na rua, saber como lidar com ele, né? Porque somos seres muito complexos. Quando você vê um cego na rua, indica esse podcast pra ele. Sim, com certeza. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.